Muito bem, fã de esportes, está começando esse linha de passe neste sábado, com o Flamengo encaminhando aí sua classificação para a decisão do Campeonato Carioca, lembrando que o Fluminense joga amanhã, o Atlético Mineiro também encaminhando bem a classificação no Campeonato Mineiro, vitória sobre o Tombense, e tudo sobre o clássico de amanhã entre Corinthians e São Paulo, com uma pressão grande ali para cima do Mancini, até pelos resultados aí que tem obtido na Sul-Americana. Aliás, resultados que não tem obtido na Sul-Americana, e o São Paulo embaladíssimo, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa eu mostrar aqui o nosso elenco no linha de passe de hoje. Temos as ilustres e agradabilíssimas participações aqui, ó, do Paulo Calçade, professor Celso Zelt, pensou que ia te largar lá meio-dia, né, professor? Trouxe pra cá no sabadão à noite também. Vem curtir o sabadão à noite, professor. João Guilherme também com a gente. E eu não sei porque o Vitor Birner não apareceu aí. A tela, só cabe 4 na tela, mas eu juro pra você que o Vitor Birner está nesse linha de passe também, meu amigo. Com certeza. Muito bem, hashtag linha de passe pra você participar. Vou começar pelo João Guilherme. Ô, João. Olha o João. gol. Olha o gol. João Guilherme. Que isso, João Guilherme? Gol aonde, João? Terceiro gol do Pedro. Pedro fez um hat-trick. O cara vai pedir música. Esse Pedro é impossível. Só que o Pedro, a gente já sabe como ele é bom. A questão no jogo de hoje, claro, agora não teve assistência do Michael, porque o Michael já saiu, mas o Michael deu 2 assistências e o Michael foi bem demais na partida. Eu vivi para perguntar o seguinte, João Guilherme, foi a melhor partida do Michael com a camisa do Flamengo? Tudo bem? Tudo bem, William? Prazer reencontrá-lo aqui no Linha de Passe. Um grande abraço para os professores, um Zelt Calçade, também para o nosso querido Vitor Birner e para os fãs de esporte. Olha, o William, eu acho que tem acontecido uma injustiça com o Michael, porque ele vem fazendo um bom campeonato carioca. É claro que essa noite ele fez a melhor partida dele na competição, sem dúvida, né? Ele deu 2 assistências para o Pedro, uma pelo lado direito, outra pelo lado esquerdo, mostrou versatilidade, mostrou que está bem naquilo que ele tem realmente de mais forte, que é um contra um, é o drible, é a arrancada e também a velocidade. Mas ele vem fazendo um bom campeonato carioca. Ele é o líder em assistências na competição. Então não foi o único bom jogo do Michael nesta temporada no Campeonato Carioca com a camisa do Flamengo. E eu espero, sinceramente, que a colossal e imensa torcida do Flamengo passe a apoiar o Michael, porque ele vai dando provas neste Campeonato Carioca que ele pode vir a ser uma peça importante do elenco. Ah, ele vai ser titular? Não, ele não vai ser titular. Mas teremos aí muitos jogos pela frente. O Rogério Ceni vai precisar fazer rodízio no elenco, queira ou não, como fez hoje. E o Michael, ganhando confiança, ele pode ajudar o Flamengo. O Michael hoje, ele foi muito parecido com aquele Michael do Goiás, que foi eleito revelação do Campeonato Brasileiro, que quando foi contratado pelo Flamengo a torcida comemorou, que vários outros times queriam, ou seja, este rapaz tem qualidade. Eu espero que este jogo de hoje, Flamengo 3, Volta Redonda 0, seja um divisor de águas na história de Michael no Flamengo e que ele passe a contar com o apoio da nação rubro-negra, porque ele pode vir a ser muito importante como peça do elenco do Flamengo, viu, William Tavares? Olha, fã de esporte, pra você que não viu o jogo, a gente tá mostrando aí os gols. Você viu a jogada que o Michael fez lá pelo lado direito do ataque do Flamengo? Olha o que faz o Michael, ó. Já vai, já fui. E toca pro Pedro. 3 gols do Pedro. E a gente vai falar bastante do Pedro ainda hoje, hein? Meu Deus do céu. O professor Celso Zelt, 2 assistências, 2 passes decisivos, 2 grandes chances criadas, 3 chutes, 2 no gol e uma noite mágica para o Michael. Parece que esse é o caminho que o João Guilherme falou um divisor de águas para o Michael esse jogo? Boa noite, William, companheiros, todos e todas que nos assistem. E dos 2 lados, hein? Dos 2 lados do campo. Eu vou mais na linha do João, viu? A gente percebe, recapitulando aqui, né?
que o Michael já fez coisas interessantes pelo Flamengo. O número de assistências de hoje, com as de hoje, por exemplo, sobe para 6. É um número significativo para quem nem jogando estava regularmente. Eu só não digo que é a melhor partida do Michael pelo Flamengo, ou a mais importante, porque a gente lembra que quando o Flamengo decide o título estadual do ano passado contra o Fluminense, ele também foi bastante efetivo. Na época em que era o 12º homem ainda com o Jorge Jesus. Jorge Jesus fazia dele o 12º jogador, né? E a gente não chegou a ver o terceiro gol do Flamengo, mas onde não teve Michael, teve Arrascaeta, acreditando num lance ali de linha de fundo, praticamente dando o gol para o Pedro, que é outro que continua cavando o seu espaço na base de gols, né? Que é o fundamental para quem joga na posição dele. Agora, o jogo foi do Michael porque era um jogo para Michael. Era um jogo de um Volta Redonda que também foi. O Volta Redonda acreditou principalmente no primeiro tempo. Era um adversário muito mais ao feitio das características do Michael. Esse é o grande problema do futebol do Michael e das cobranças que a gente faz em cima desse futebol, né? Nem todo dia será dia de Michael. E o Rogério Ceni tem inteligência suficiente para perceber isso. Quais são os dias de Michael ou não. Aliás, falando em dosar elenco, como o João citou, Rogério hoje foi muito inteligente. Ele entrou com 3 titulares. Um desses titulares, o goleiro Diego Alves, absolutamente fundamental no resultado final, porque ele pega 2 bolas, uma no primeiro tempo do Manga e outra no segundo tempo do MV. E desses jogadores, só o goleiro Diego Alves ficou o tempo todo em campo. Os outros jogadores, o Rogério dosou muito bem, né? Arão e Bruno Henrique jogaram 1 hora, assim como o Everton Ribeiro. Diego 20 minutos, Arrascaeta 20 minutos. 20 minutos suficientes, inclusive, para o Arrascaeta ser o Michael do último gol dessa vitória do Flamengo, que praticamente sacramenta, até porque a igualdade em 3 gols, vamos supor que o Volta Redonda ganhe por 3 gols, ainda dá Flamengo. Então é muito difícil. Tá bom. Respeito ao futebol e às surpresas, mas, né, já tá lá, o Flamengo já tá na decisão, né? Paulo Calçade, impressionante como o Michael aproveitou, né, as oportunidades, voltou mais cedo de férias, se entregou, não quis ser negociado, porque era muito confortável, ô Paulo, era muito confortável pro Michael. Não, tudo bem, você é emprestado, vou para outro lugar e tal, tudo bem, não tá dando certo. Não, ele batalhou, ele tem muito mérito. Agora, tem mérito aí do Rogério Ceni também, nas oportunidades cedidas ao Michael, Calçade? Boa noite para você. Olá, William, olá, companheiros. Olá para você que nos acompanha aqui. Eu vejo, William, 2 necessidades e 2 adaptações. Uma é do Flamengo ao estilo do Michael, a outra é do Michael ao jogo do Flamengo. O que não dá é simplesmente para pegar o Michael do Goiás, botar no Flamengo e falar funciona aí, porque era outra forma de jogar. Ele é um jogador de beirada de campo, de velocidade, extrema velocidade. Ele é melhor no mano a mano, no 1 contra 1, quando ele tem um adversário pela frente, quando há muito espaço e para ele fazer o drible, driblar em velocidade, do que quando você tem um adversário parado e aí ele para também e ele tem que arrancar e driblar. Aí ele já tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, em jogadas mais velozes, são bem sucedidas. Então, esse é o ponto para o Michael. O que você olha para o Flamengo hoje é uma ótima vitória, esperada, necessária, de um outro Flamengo, daquele Flamengo que a gente fala sempre aqui no Linha de Passe. Um time A ou B tem que ganhar um estadual. Né? Essa é uma demanda que o Flamengo tem muito claramente. Tem outras equipes que você fala, vai tentar ganhar um estadual, é importante, não é? Mas no caso do Flamengo, o Flamengo tem jogadores em quantidade para montar esse bom time. É um time, não tem nada, este Flamengo de hoje tem muito pouco a ver com o Flamengo, aquele Flamengo que tem uma estrutura completamente diferente. Por quê? Ele teve 2 jogadores, você tem Vitinho e Michael, que tem muito mais velocidade. O Everton estava ali tentando se aproximar do Pedro, né, por ser um passador, não estava Everton e Arrascaeta, que fazem, não a beirada, mas vem por dentro no Flamengo, né? Eles se associam, o Bruno Henrique joga mais perto do Gabigol. Não, é um Flamengo muito mais bem definido na área com o Pedro, com 2 velocistas, 2 jogadores rápidos pelos lados, 2 volantes, um meia.
e laterais numa outra configuração, diferentes de Isla e de Felipe Luiz. Então, é outro Flamengo, que também dá muito certo, mas num outro jeito de funcionar. E esse Flamengo beneficia o jogo do Michael. Eu acho que a gente não pode reclamar, às vezes é um jogo no estadual, é uma campanha no estadual que vai levar o jogador para um outro nível dentro do clube. Porque esperava-se muito mais do Michael, mas o contexto do Flamengo é diferente do Goiás. Então, ele sofreu para se adaptar. E o Flamengo, um tem que entender o outro aí para tirar o melhor. Sem dúvida. Ô, Birner, boa noite para você também. Tinha muita expectativa aí com relação às oportunidades para o Michael, e eu quero falar de um outro cara também, que é o Vitinho. Foi bem na Libertadores, que já teve alguns momentos importantes, hoje não foi mal também, não foi mal, Vitinho. Desses dois aí, quem se entende que aproveitou melhor a oportunidade? A gente está falando de um jogador que chegou ano passado e outro que já está há mais tempo aí no Flamengo. Quem para você conseguiu aproveitar melhor aí, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs do esporte. O Michael, não só por conta do jogo de hoje. Pelo meio, em tese, quem ainda aparece mais no time do Flamengo, além do Arrascaeta, que vem da esquerda para dentro, do Everton Ribeiro, que vem da direita para dentro, é o Gerson. E a chance do Vitinho conseguir executar a função similar à do Gerson, o Flamengo jogou de uma maneira um pouco diferente da que costuma jogar, Calçado já destacou bem isso, com o Everton Ribeiro na direita, Michael na esquerda e o Vitinho por dentro, mas em tese a briga de posição ali, se a gente for pensar em como ele pode atuar para jogar mais ou menos nessa faixa de campo, é com o Gerson. E aí a chance de ele ganhar a posição é muito pequena. Já o Michael, quando o Everton Ribeiro sai, Everton Ribeiro não fez mais uma vez um grande jogo, apesar de, no primeiro tempo, ter colocado o Pedro uma vez na cara do gol, e o Pedro desperdiçou aquela oportunidade, o Michael foi para a direita. Então, o Michael, como joga dos lados do campo, e o Bruno Henrique, que também acho difícil que perca a posição para o Michael, que joga mais próximo do Gabigol, quando o Flamengo atua com o seu time principal, como o Bruno Henrique também não vive lá um grande momento, é mais fácil imaginar o Michael atuando, entrando no jogo mais vezes do que o Vitinho. A não ser que o Rogério faça modificações no sistema de jogo. Além disso, tem o rendimento. No primeiro gol, vale lembrar que além de driblar dois jogadores, foi ele que recupera a bola do Naninho. Ele é um jogador que estava atuando na esquerda, ele do lado direito recupera a bola, dribla dois jogadores, levanta a cabeça e dá o passe para o Pedro. No segundo gol, ele também levanta a cabeça para dar o passe para o Pedro. E os dois passes foram passes perfeitos. O segundo mais preciso ainda do que o primeiro, porque o Pedro não precisou nem dominar para finalizar. Então eu acho que o Michael aproveitou melhor essa chance dessa peneira que é o campeonato estadual. O Calçado, mais uma vez, assina embaixo. O Flamengo tem time para ganhar o campeonato, inclusive jogando com a segunda equipe. Nesse momento, o torcedor do Fluminense que olha a gente fala, esses caras estão desprezando o Fluminense. Eu não estou dizendo que o time B do Flamengo é melhor que o do Fluminense. Eu estou dizendo que ele pode competir com o time do Fluminense. Que são as duas melhores equipes hoje do Rio de Janeiro, as duas equipes realmente competitivas e com futebol em nível de primeira divisão, não só porque estão na primeira divisão do futebol brasileiro, mas que jogam o futebol no nível de elite do futebol nacional. Então eu acho que esses jogadores aproveitaram muito bem, e para fazer o contraponto, quem não está aproveitando nada bem é o René.